Ao longo dos séculos, a monarquia britânica tem sido marcada por histórias de amor, traição e intriga política. Cada geração de membros da realeza enfrentou seus próprios desafios, desde conflitos internos até ameaças externas. No entanto, poucos momentos na história moderna capturaram a atenção do público como o drama atual em torno da Rainha Camila e do Rei Charles III. Seu casamento, que foi inicialmente celebrado como um triunfo do amor sobre a adversidade, agora parece estar à beira do colapso devido a recentes acusações de traição. Com rumores circulando sobre um suposto reencontro entre a rainha Camila e seu ex-amante, Andrew Parker Bowles, a monarquia se encontra em uma encruzilhada crítica. Será que este evento poderá desestabilizar a família real de uma vez por todas? Ou eles sairão desta mais fortes do que nunca? Antes de aprofundar o escândalo atual, é importante entender a complexa história que levou ao casamento de Charles e Camila. Desde o início, o relacionamento deles foi marcado por desafios. Quando Charles expressou seu desejo de se casar com Camila, ambos os seus filhos, Príncipe William e Príncipe Harry, manifestaram suas preocupações. Eles pediram diretamente ao pai que não prosseguisse com o casamento, apontando uma série de razões que variavam desde a percepção pública até sentimentos pessoais. Os dois príncipes sabiam que o casamento com Camila abriria antigas feridas, especialmente considerando a trágica morte de sua mãe, a princesa Diana. Diana, amada pelo público e conhecida como a princesa do povo, deixou uma marca indelével na monarquia. Seu casamento altamente publicizado e tumultuado com Charles foi marcado por infidelidades, com Camila desempenhando um papel central nesse drama. William e Harry acreditavam que, ao se casar com Camila, seu pai estava arriscando danificar ainda mais a reputação da família, além de afetar suas próprias vidas pessoais. O aviso dos irmãos era motivado pelo desejo de proteger seu pai e a monarquia, mas também a si mesmos. Eles sabiam que o público ainda via Camila com desconfiança e que o casamento com ela certamente convidaria uma nova onda de críticas. Apesar dessas preocupações, o rei Charles decidiu seguir em frente com o casamento, acreditando que seu amor por Camila acabaria por conquistar tanto sua família quanto o povo britânico. Muito antes de se tornar rainha consorte, Camila era conhecida por seu espírito ardente e charme. Nascida em uma família aristocrática bem conectada, ela rapidamente se tornou uma figura proeminente na alta sociedade britânica. Seu primeiro casamento, com Andrew Parker Bowles, foi um dos eventos mais comentados no calendário social do início dos anos 1970. Andrew, um distinto oficial militar, era o par perfeito para Camila aos olhos de seus pais, e sua união foi celebrada com grande pompa. No entanto, o casamento do casal estava longe de ser idílico. Desde o início, o relacionamento deles foi atormentado por rumores de infidelidade, particularmente por parte de Andrew. Parker Bowles, que anteriormente namorou a princesa Anne, irmã de Charles, era conhecido por seus relacionamentos amorosos. No entanto, o caso de Camila com o príncipe Charles acabaria por ofuscar todos os outros rumores e especulações. O casamento de Camila com Andrew durou mais de 2 décadas, período em que tiveram 2 filhos juntos, Tom e Laura. Apesar da tensão causada por suas infidelidades, Camila e Andrew conseguiram manter uma relação civilizada, mesmo após o divórcio em 1995. Por anos, eles foram vistos juntos em eventos sociais, e Camila frequentemente elogiava Andrew como um pai dedicado para seus filhos. No entanto, como indicam recentes relatos, a conexão entre Camila e Andrew pode ter sido mais do que apenas uma coparentalidade amigável. Nos últimos meses, surgiram reportagens chocantes sugerindo que Camila reacendeu seu relacionamento com Andrew Parker Bowles. A notícia causou um abalo no palácio, com o rei Charles supostamente devastado pela traição. Segundo fontes próximas à realeza, as interações de Camila com seu ex-marido tornaram-se cada vez mais frequentes, levando alguns a acreditar que seu antigo romance foi reacendido. Esses rumores surgem em um momento particularmente delicado para a monarquia, que ainda lida com as consequências do falecimento da rainha Elizabeth II. Charles, que assumiu o trono após a morte de sua mãe, enfrenta imensa pressão
ao tentar conduzir a monarquia pelo século XXI. Seu casamento com Camila, antes visto como um símbolo de amor e resiliência, agora ameaça desestabilizar a própria instituição que ele trabalhou tanto para proteger. Para Charles, a traição é profundamente pessoal. Seu relacionamento com Camila sempre foi definido por uma profunda conexão emocional, uma que resistiu a décadas de escrutínio e escândalo. Descobrir que Camila pode ter reacendido seu relacionamento com Parker Bowles não é apenas um golpe para seu orgulho, mas para o próprio cerne de seu casamento. Amigos próximos ao rei o descreveram como de coração partido e furioso, lutando para aceitar a possibilidade de que a mulher que ele ama poderia traí-lo de tal maneira. Para entender realmente a profundidade da angústia de Charles, é preciso examinar a longa e sinuosa história de seu relacionamento com Camila. A história de amor deles começou no início dos anos 1970, quando foram apresentados por um amigo em comum. Quase imediatamente, Charles e Camila desenvolveram uma forte ligação, passando tempo juntos em partidas de polo e encontros sociais. O relacionamento floresceu rapidamente em um romance, mas foi interrompido quando Charles partiu para servir na Marinha Real. Durante seu tempo fora, Camila reacendeu seu relacionamento com Andrew Parker Bowles, eventualmente casando-se com ele em 1973. Charles, por sua vez, ficou com o coração partido, mas resignado ao seu dever como futuro rei. Por anos, ele e Camila permaneceram amigos próximos, mesmo quando ambos se casaram com outras pessoas. No entanto, a conexão emocional entre eles nunca desapareceu de verdade. E no início dos anos 1980, começaram a circular rumores de um caso entre eles dentro dos círculos reais. O público tomou conhecimento do caso pela primeira vez no início dos anos 1990, quando uma série de conversas telefônicas íntimas entre Charles e Camila foram vazadas para a imprensa. O escândalo, apelidado de Camila Gate, abalou a monarquia e gerou intenso escrutínio público sobre ambos. A princesa Diana, que há muito suspeitava do caso, referiu-se famosamente a Camila como a terceira pessoa em seu casamento com Charles. As revelações prejudicaram a reputação de Charles e lançaram uma sombra sobre a família real por anos. Apesar da reação pública, o amor de Charles e Camila resistiu. Após a trágica morte de Diana em 1997, os dois começaram a reconstruir seu relacionamento, ganhando lentamente a aprovação da família real e do público britânico. Em 2005, eles se casaram em uma cerimônia civil, marcando o culminar de uma história de amor de décadas. Casar-se com a família real não é tarefa fácil, e a jornada de Camila para se tornar rainha consorte esteve longe de ser tranquila. Desde o início, ela enfrentou intenso escrutínio da mídia e do público, muitos dos quais ainda a viam como a mulher que se interpôs entre Charles e Diana. No entanto, apesar dos desafios, Camila trabalhou incansavelmente para encontrar seu papel dentro da família real. Como rainha consorte, Camila assumiu várias responsabilidades importantes, apoiando Charles em seu papel como rei e promovendo diversas causas de caridade. Ao longo dos anos, ela construiu uma reputação de trabalhadora dedicada e leal à família real, conquistando muitos de seus críticos iniciais. Contudo, seu passado continua a assombrá-la, e os recentes rumores de um caso com Parker Bowles reacenderam velhas tensões. Para o rei Charles, os desafios de ser casado com Camila vão além da mera percepção pública. Seu relacionamento, embora profundamente amoroso, sempre foi complicado pelos passados de ambos. Charles, que passou toda a sua vida se preparando para ser rei, está ciente das responsabilidades que seu papel implica. Ele sabe que sua vida pessoal está constantemente sob escrutínio, e qualquer passo em falso pode ter consequências profundas para a monarquia. A mídia britânica sempre desempenhou um papel significativo em moldar a percepção pública da família real. Desde os primeiros dias do namoro de Charles e Diana, até os escândalos mais recentes envolvendo o príncipe Harry e Meghan Markle, os tabloides foram implacáveis na cobertura dos membros da realeza. De muitas maneiras, a mídia atuou tanto como um impulso quanto como um fardo para a monarquia, elevando o status da família enquanto expunha suas lutas pessoais.
Para Camila, a mídia tem sido uma adversária particularmente desafiadora. Desde o momento em que seu caso com Charles se tornou público, ela foi vilipendiada pela imprensa, retratada como uma destruidora de lares e intrusa. Apesar do passar do tempo e dos esforços para reabilitar sua imagem, os tabloides nunca deixaram completamente de lado seu passado. Os recentes rumores de um caso com Parker Bowles só adicionaram mais lenha à fogueira, com algumas publicações até especulando sobre um possível divórcio real. No entanto, enquanto a mídia foi rápida em sensacionalizar o escândalo, também serviu como plataforma para a simpatia pública. Muitos dos mesmos veículos que antes criticavam Camila agora começaram a defendê-la, retratando-a como uma mulher presa em uma situação difícil e profundamente pessoal. Para o rei Charles, a cobertura midiática é uma faca de dois gumes. Por um lado, trouxe atenção para sua dor pessoal, mas por outro, também destacou a resiliência de seu casamento com Camila. À medida que os rumores sobre o caso de Camila continuam a circular, muitos se perguntam o que o futuro reserva para a monarquia. Charles, que agora está na casa dos 70 anos, enfrenta a perspectiva de liderar a família real em um dos períodos mais turbulentos. A morte da rainha Elizabeth II marcou o fim de uma era, e agora Charles precisa navegar em um mundo em rápida mudança, onde a relevância da monarquia é cada vez mais questionada. A possibilidade de um divórcio real certamente abalaria a instituição em seu núcleo. Embora a monarquia tenha resistido a muitas tempestades ao longo dos séculos, a dissolução do casamento de Charles e Camila seria algo sem precedentes nos tempos modernos. Isso não apenas levantaria questões sobre a estabilidade da família real, mas também sobre o futuro da própria monarquia. Ao mesmo tempo, a monarquia tem se mostrado notavelmente resiliente diante das adversidades. Ao longo dos anos, adaptou-se a cenários sociais e políticos em constante mudança, encontrando novas formas de permanecer relevante no mundo moderno. Embora o escândalo envolvendo Camila e Parker Bowles seja um obstáculo significativo, não é necessariamente insuperável. Muito dependerá de como o rei Charles escolherá lidar com a situação, tanto em particular quanto em público. À medida que a monarquia enfrenta esses desafios, a atenção já está voltada para a próxima geração de membros da realeza. O príncipe George, agora o segundo na linha de sucessão ao trono, representa o futuro da monarquia britânica. Com apenas 11 anos, George já está sendo preparado para seu futuro papel como rei, e seus pais, príncipe William e Catherine, estão determinados a lhe dar uma base sólida. Para George, o caminho até o trono será longo e complexo. Ele terá que navegar em um mundo em rápida mudança, onde o lugar da monarquia na sociedade está em constante evolução. No entanto, se sua criação servir de indicação, George está bem preparado para os desafios que o aguardam. Seus pais têm tomado grande cuidado para garantir que ele tenha uma infância equilibrada e fundamentada, ao mesmo tempo que o preparam para a responsabilidade que vem com ser um futuro monarca. De muitas maneiras, o futuro de George é um símbolo da relevância duradoura da monarquia. Apesar dos escândalos e desafios que têm assombrado a família real, a instituição continua a evoluir, adaptando-se às necessidades e expectativas de uma sociedade moderna. À medida que George cresce, ele certamente enfrentará seu próprio conjunto de desafios.